Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, muita gente tem dúvidas com relação a valores, de benefícios de incapacidade. E nós vamos falar aqui se é possível, por exemplo, você conseguir aposentadoria ou mesmo um benefício no valor integral, tá? Quando isso acontece, que você tem direito a receber tudo isso, Por exemplo, o auxílio-doença, quanto ele paga, qual é a média de salário? Vocês sabiam que o piso agora nacional de 2024, é de R$ 7.786,02. É possível estar de auxílio-doença recebendo esse piso? Sim, pessoal. Esse valor do auxílio-doença, para quem, por exemplo, tem um salário alto e esse piso do INSS, a pessoa entra de auxílio-doença, ele vai receber praticamente 91% desse valor, É o piso, isso quer dizer, é o máximo que o INSS paga. Existem pessoas que têm salário de 10, 15 mil, por mês. Aí, por exemplo, uma pessoa dessa entra no INSS para receber um benefício de auxílio-doença, ele vai receber o piso, de R$ 7.786,02. Agora, por exemplo, se você passa na perícia, uma dúvida muito grande, e é aprovado, quanto tempo demora para você receber esse auxílio-doença? Bom, se for até o dia 20, que é quando a Dataprev fecha a folha, por exemplo, você tem oportunidade de receber depois de alguns dias, por exemplo, no 5º dia útil do mês subsequente. Depois do dia 20, aí já se demora praticamente 45 dias, porque você tem que esperar 30 dias da virada da folha, mais uns 15, para ser feito o pagamento. Então dá uns 45 dias. É uma dúvida muito grande também, Agora, qualquer enfermidade, por exemplo, pode dar auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Nós já falamos em outros vídeos, com relação a doenças que podem até aposentar, sim. E é possível receber o salário integral, mesmo se for aposentadoria por invalidez? É possível. Nós falamos que depois da reforma da Previdência, houve mudança de cálculo no caso das aposentadorias por invalidez, que é o benefício de incapacidade total e permanente, Mas é possível, em 2 casos, você continuar recebendo 100%, quer dizer, o valor integral. Esses casos, nós já falamos, como nós citamos, as doenças, Existe uma lista de doenças, que é 21 ou 23 doenças, que, por exemplo, não exigem a carência, E se você conseguir comprovar que essas doenças, elas têm ligação com o seu trabalho, com a sua atividade ocupacional, sim, você pode receber o benefício no valor integral. Mas no caso, o aposentado por invalidez, ele tem deveres e também tem obrigações, Principalmente com relação à manutenção da condição do benefício, que lhe concedeu a aposentadoria. Por exemplo, a realização de perícias médicas, O aposentado por invalidez, ele deve se submeter, quando convocado pelo INSS, para perícias médicas. Antigamente, pessoal, era convocação a cada 2 anos, Mas isso mudou de um tempo para cá, Então, quando houver uma convocação num pente fino, de uma revisão, o aposentado por invalidez tem por obrigação comparecer, Não é só direitos, não, Caso seja constatado, por exemplo, que ele se recuperou da lesão ou da doença que gerou o benefício, ele pode sim receber alta, Nós temos aí, explicando em alguns casos, o auxílio-doente, se você recebe uma alta, passou lá no pente fino, o médico vê que a lesão temporária que gerou o auxílio-doença, ela já se recuperou, ele te dá uma alta, você vai receber aqueles dias que o benefício ficou ativo e retorna ao trabalho. Na aposentadoria por invalidez, não, Se você tem mais de 5 anos recebendo aposentadoria por invalidez, você tem direito à mensalidade de recuperação. Você não sabe o que é isso? Pode dar uma olhadinha, fazendo uma pesquisa aqui no canal, que você vai encontrar o vídeo falando da mensalidade de recuperação, A aposentadoria por invalidez, ela é permanente, Bom, a incapacidade total e permanente, ela se torna definitiva quando o beneficiário, esse segurado, ele passa de 60 anos, ele tem 55 anos de idade ou mais, recebendo o benefício de aposentadoria por invalidez por mais de 15 anos, e o HIV, Esses estão livres de pente fino e revisão. Então, pode-se dizer que a partir desses requisitos, ela se torna definitiva, E
A aposentadoria por invalidez é destinada para situações de incapacidade total que impedem a pessoa de exercer a sua função ou qualquer outra. Ela pode ser encaminhada para reabilitação profissional. Absurdo, né, pessoal? Porque se já está aposentado por invalidez, como diz a própria lei, está incapacitado para a sua função ou para qualquer outra. Então, como você vai reabilitar alguém que está incapacitado nessa condição? Mas, né, nós temos leis aqui no papel e na prática é tudo diferente. Então, sim. E você é obrigado a participar da reabilitação profissional? Sim, pessoal, tá? E com relação aos valores integrais, ficou bem claro, né? Desde que seja uma doença ocupacional ou um acidente ocupacional, você tem direito, tá? A aposentadoria por invalidez, ela é um benefício bem diferente, tá? Ela tem, como nós falamos, algumas obrigações, mas ela também tem alguns direitos. Por exemplo, com relação ao adicional de 25%, né? Que é para aquele segurado que está aposentado por invalidez, que ele está totalmente incapacitado, e ele não consegue nem, por exemplo, fazer os afazeres domésticos do seu dia a dia para sobreviver, ter uma vida normal. Então, né, requisitando esse adicional de 25%, não é simplesmente entrar no portal Meu INSS e pedir. Essa pessoa ele vai ter que passar por uma perícia, tá? E quem vai determinar se vai receber esse adicional ou não é o perito do INSS, tá? Então é um adicional de 25% para se pagar um cuidador, tá? Existem situações específicas que geralmente esse pedido aí do adicional ele é aceito rapidamente. Por exemplo, a cegueira total, né? A perda de 9 dedos, né? Nós temos 10 dedos da mão, perde 9 dedos, fica um dedo só, um membro superior, inferior, fica difícil muitas vezes. Então, nesses casos, esse adicional de 25% ele é aprovado rapidinho, tá? Vale ressaltar também, né, que para conceder o adicional é necessário ter laudos médicos, ter algo que mostre claramente a impossibilidade. Porque se você chegar simplesmente na frente do perito achando que tem direito, é claro que não vai ser concedido esse adicional, tá bom? Bom, alguns outros direitos também, que nós já falamos em alguns outros itens, com relação à quitação de financiamento de imóvel, isenção de impostos, sacar fundo de garantia, né? São todos direitos aí que o aposentado por invalidez ele consegue fazer. Agora, e com relação ao contrato de trabalho? Aquela pessoa que, por exemplo, se acidentou num dia de folga e se tornou uma lesão total e permanente, não tem nada relacionado com o trabalho, como é que fica? Ele aposentou por invalidez, ele tem direito a receber fundo de garantia, ele tem direito aos seus direitos trabalhistas? Não, pessoal, o contrato fica suspenso. Isso mesmo. E o que aconteceu depois da reforma da Previdência? A base de cálculo mudou. Hoje se recebe em média aí 60% do que recebia. Nós falamos do auxílio-doença, que a média salarial ela fica em torno de 91%, né, do que a pessoa ganharia se estivesse trabalhando normalmente. Já a aposentadoria por invalidez, antes da reforma, era assim, ela chegava perto de 100% também. Após a mudança de cálculo na reforma, caiu para 60%. Então tem muita gente que já era difícil para sustentar a família, manter a sua casa, ganhando 100%, né, do salário. Imagina, aposentou por invalidez e ainda cai praticamente quase pela metade do salário, e a pessoa não pode ter outra fonte de renda. Quer dizer, existem muita gente que chega a desistir da aposentadoria por invalidez e volta a trabalhar mesmo com uma incapacidade, arruma um jeito de uma outra função. Agora nós estamos esperando, a começo de fevereiro agora, o Supremo Tribunal Federal vai julgar a constitucionalidade, né, dessa base de cálculos depois da reforma da Previdência. Por se tratar de um mesmo benefício, não pode ter duas formas de cálculo, né? Antes da reforma é X e depois da reforma é menos X, e o benefício é o mesmo. As exigências são as mesmas, né? E as obrigações também de passar por perícia, de ter comprovação, quer dizer, são duas formas de pagamento para um mesmo tipo de benefício. Não sei se isso é constitucional. Se caso o Supremo julgar
a inconstitucionalidade. Quem está recebendo nessa base de cálculo de 60%, desde a reforma da Previdência, tem direito à revisão, né? Porque, como é inconstitucional, a pessoa deixou de receber os valores corretos, então vai ter que ter uma indenização do INSS com relação desde 2019 até agora. Então, olha só o tamanho do problema que está aí para acontecer, né? E nós esperamos que seja favorável ao segurado, né? Chega de tanta pancada em segurado, né, pessoal? É só problema. Agora nós temos revisão aí de documentação que a gente nem sabe quando é feita essa revisão, quando ela é feita, porque é feita por robôs, né? A própria AGU já do governo já alertou que houve um aumento significativo aí de indeferimentos quando passaram a ser avaliados, né, dessa forma automática por esse robô. A cada 4 benefícios, 3 são negados. Quer dizer, tá muito difícil a coisa, mas esperamos que tudo isso melhore. Bom, foi um vídeo aqui informativo, tá? O INSS está parado de notícias, né, pessoal? E nós não podemos também ficar repetindo muita coisa aqui. Então nós estamos relembrando em muitos vídeos fatores muito importantes, né, que não tem época para você ter esse conhecimento dentro do INSS, e por isso que é muito bom você estar sempre participando conosco aqui no canal. Para você que está chegando a primeira vez, se inscreva, ative o sininho de notificação, para você sempre estar recebendo as nossas novas atualizações aqui no canal, né? Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo aqui, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, meu muito obrigado. Minha voz está meio ruim, me recuperando aí. Tive uma gripe forte aí alguns dias, nessas mudanças de tempo, perdi a voz, inflamou a garganta, mas está tudo bem. Para aqueles que já desejaram melhoras, muito obrigado, viu? Eu deixo um forte abraço a vocês todos e até os próximos vídeos.